Ação. 11h22 de volta com o Ligado na Cidade. Edgar Miguel aqui conosco, Fernando Pinho também, nos dando a honra da sua presença aqui, continuando, né, conosco na segunda hora do Ligado na Cidade. Edgar, estava sentindo sua foto semana passada, rapaz, eu preparei tudo, aí... Você tinha esquecido? Esqueci. Aí eu falei assim, caramba, cadê Edgar? Aí eu falei, pô, aí o Pinguim, ele não vem, né? É verdade. Que pena. Realmente senti falta. É fácil, viu? A gente se acostumar com coisa boa, né, Pinho? É fácil. Eu digo mesmo. Uma honra, Pinho. Pedi autorização para continuar. É verdade, eu Pinho, posso continuar? Foi Pinho, que belo almoço. Não, e vamos recordar os velhos tempos da Verde. É verdade, é verdade. Eu conheci com muita honra. É verdade. Eu também. Edgar, oi. É inevitável a gente ir para Brumadinho. Brumadinho. É inevitável a gente ir para Brumadinho, né? Ontem eu assisti a cena do resgate daquela mulher, o marido resgatando ela com as pernas prensadas, aí o desespero de uma mãe que não vai mais ver o seu filho, provavelmente não o veja mesmo, né? Com toneladas de lama sobre ele, pessoas que perderam o que tinha, mas que continuam vivas e que perderam tudo, documentos, perderam roupas, tudo, mas continuam aqui, situações diferentes dentro de um mesmo cenário. E aí o professor Vila, crítico que é aqui, você sabe, na programação da rádio, sim, disse assim, não é tragédia, é crime. Não pode ser encarado como uma tragédia, é um crime. Porque todos sabiam, um deputado de Minas alertou, e alertou que vem mais por aí, inclusive. Sim, eu soube. Né? Então, quer dizer, não é tragédia, é crime. Vou tentar trazer para as nossas vidas, porque aqui em Bauru pode ser que um ou outro tenha tentado se juntar para doações, aquela coisa toda, mas o grande lance é você, é o dia a dia, a pessoa se enxergar lá ou não, ou a minha vida continua, porque eu também aprendi que tragédia é algo que impacta sobre a sua vida nos próximos 5 anos. Só? Sabia? Não. Nos próximos... Se tem... Se até 5 anos impactou sobre a sua vida... Tem o porte de uma tragédia. Ela é uma tragédia. Ela é uma tragédia, né? Legal. Então, se até 5 anos alguma coisa aconteceu posterior àquele fato, ela transforma a sua vida. Por exemplo, as pessoas que provavelmente dentro de um curto espaço de tempo tenham problemas com abastecimento de água a 200 quilômetros da barragem. Sem dúvida. Nós aqui, em especial, pode ser que a gente não sinta nenhum impacto. Sim. Então, para nós, diretamente, não é uma tragédia. Não é, infelizmente, não é uma tragédia. É um ocorrido. Mas vamos para a vida, vamos pro jogo da vida. Então lá. Tem muitas pessoas que enfrentam situações que deixam de ser tragédias e são crimes. Que elas estão praticando contra elas mesmas. Deixar de resolver, protelar uma situação... Fiz o exame, mas eu vi que está alterado, mas depois eu vejo, né? Ou eu estou apanhando do meu marido em casa, mas depois eu denuncio. Eu estou na escola indo mal nessa matéria, mas depois eu procuro ajuda de um professor. São pessoas que vivem tragédias, entre aspas, individuais, mas que automaticamente estão cometendo um crime contra si mesmas quando não denunciam, não gritam, não procuram ajuda. Sim. Como pagar o preço? Qual é a pena para essa pessoa, além das consequências que ela já assumiu ao não reverter a sua situação, Edgar? No meu entendimento, que pergunta, hein? Meu Deus, ele foi longe, hein? Mas olha, grande pergunta. Esse é um dos prazeres de estar aqui, porque o Pitoli, ele sabe conduzir uma conversa. Sabe conduzir uma conversa. Edgar. Sem dúvida. Você, para mim, é um super elogio. Sem dúvida, porque ele extrai, ele vai... né? Bem... Eu considero que a maior tragédia que a gente pode viver é a gente carregar dentro de nós o que fizemos. De crime, de negativo. O que fizemos e o que não fizemos, né? Sim, exatamente. Me arrependo que eu não fiz a frase. Exatamente. Né? O não fazer é um fazer, né? Sim. A omissão, sim, né? Sim. É também uma atitude. Né? Não podemos esquecer disso, né? Mas você ressaltou muito bem, porque a gente não pode, assim, temos que abarcar tudo. As nossas atitudes
de ação objetiva ou de omissão, seria uma não ação objetiva, elas nos formam, elas fazem parte da nossa vida, né? Elas definem, são os nossos pais, definem o nosso caminho. A maior tragédia de quem não tem responsabilidade, quem está inconsciente, ou quer se manter inconsciente desse viver, não quer pensar, não quer ir em busca de uma auto-melhoria, para mim, viver carregando esse peso é a maior tragédia. Porque, veja, você pode pensar assim, mas eu estava inconsciente, mas amanhã estará consciente. E olhará para trás. A maior tragédia, indo um pouco mais a fundo, é nós não assumirmos a nossa grandeza. Você já me ouviu falar isso. Assumir a nossa grandeza, porque essa grandeza traz imensa responsabilidade. Não é? Sim. Se eu tenho imenso potencial, isso ficar desperdiçado é um crime também. Porque é um crime de omissão, né, Pitoli? Porque assim, eu deixei... Imagina que eu tivesse um equipamento como esse israelense que pudesse detectar as vítimas lá no meio da lama. E não usasse. Falei, não... Não, porque a engenharia brasileira é boa. É boa, Pô, pera um pouquinho. A gente tem esse equipamento? Tem sonar? Não tem. Então tá bom. Acabou. Então traz, cara. Agora imagina se eu tivesse. Falei, não vou usar. É uma capacidade eu ter. É uma coisa, não vou usar. Não, vou deixar escondido. Não contei pra ninguém. Isso é um crime. Eu posso, uma outra provocação? Opa! Em tempos de reforma da Previdência, eu considero aposentar a sua intelectualidade um ato de omissão também. Sem dúvida. Porque onde eu quero tocar? Sem dúvida. Se você tem conhecimento sobre um assunto, né, você colecionou esse conhecimento, e vou dizer, o Estado nesse ponto, o Estado é muito cruel, quando a PEC da Bengala subiu de 70 para 75 anos, né, o prazo de validade de um servidor, mas eu vou pegar um exemplo aqui. Eu nem sei se ele vai gostar, mas eu vou nominar o exemplo. Eu vou nominar. Tem um cidadão que eu chamo de Tó, mas eu chamo de Tó porque ele é padrinho de casamento dos meus pais e vice-versa, e nós temos um relacionamento, enfim, ele me viu no dia que eu nasci. O Tó é o Dr. Antônio Riquieri da Costa. O Dr. Riquieri, médico, neurologista, geneticista, tem síndrome que leva o seu nome, porque ele descobriu a síndrome, e ele é do setor de genética aqui do Centrinho da USP. Legal. Esse senhor, que eu chamo de Tó, mas é o Dr. Riquieri para muitos, o Tó, o Riquieri, ele viajou o mundo dando palestras e falando sobre o que ele aprendeu, o que o Centrinho e sua carreira profissional lhe deram a chance de ele aprender, a experiência que ele acumulou. O que o Estado faz com um cidadão desse? Agora com 75, sorte. Antes era 70. Sim. Com 75 anos, ele não precisa ter a sua saúde impecável do ponto de vista de ter disposição para subir e descer escadas, de percorrer quilômetros diariamente, mas ele tem um negócio que só ele tem, que é um negócio chamado conhecimento. Sim. Conhecimento, Edgar. Aí vem o Estado e ceifa um profissional desse, fala assim, aqui você não entra mais porque você já tem 75 anos. Isso também é um crime. Ao mesmo tempo que as pessoas que se autodenominam aposentadas, eu não quero mais trabalhar, com o conhecimento que tem, e aí eu dou um outro exemplo do meu finado pai, com todo o conhecimento que tinha na área de telecomunicação e de direito, simplesmente decidiu aposentar. Ele morreu em 5 anos. Isso é muito comum, né? Comum. Pinho está dizendo é comum. Então essas pessoas que estão nessa opção de aposentar, ela também é uma autossabotagem, né? Porque ela está jogando contra ela mesma. Sim. E assumindo uma responsabilidade. Sim. Você usou uma expressão curiosa e muito verdadeira. Você disse assim, quando o Estado aposenta alguém, certo? É uma ação... A PEC da Bengala. Sim. Ou seja, você colocou as duas formas. Quando o Estado me aposenta e quando eu decido me aposentar. Né? Quando o Estado me aposenta, vamos dizer, ele tem lá suas razões, tá certo? Mas eu posso decidir em cima disso. É possível que o professor não possa ir mais à USP. Sim, ele ficou impedido por a lei. Ok, mas isso não impede de continuar fazendo muitíssimo. Sim. Né? Nós mas longe precisamos do seu ninho, né, Edgar? Longe do seu ninho. O que pode ser bom, o que pode ser ruim, né, Pinho? Pode abrir um outro leque.
Porque algumas impossibilidades abrem leques desconhecidos, não é? Não é? Sim. Os limites, gente, abrem... O homem cresceu em cima dos limites. Mas, Edgar, você experimentar o seu limite aos 30... Não, sim. É uma coisa, sim. experimentar Veja, aos 75 te força a desistir muitas vezes. Sim. Veja, é que eu estou separando em dois aspectos. Por exemplo, digamos que eu faço uma injustiça e te limito. Isso é problema meu. É minha responsabilidade. E eu vou ter que me haver com isso. Ok? Eu separo. O que aconteceu com você que eu causei, isso é problema seu. Você pode decidir em cima disso. Entende? Porque senão a gente vive um vitimismo. Não, o Pitoli fez isso. Adoramos, né? Exatamente. O Estado fez isso comigo, agora eu sou um coitado. Né? Olha, o Pitoli falou isso de mim, agora eu não posso mais nada. Não, gente, né? Vamos crescer. É aquela frase que eu outro dia ouvi, que a maior provocação que pode haver para uma pessoa é: alguém tem que fazer alguma coisa. Quando você fala isso, alguém tem que fazer alguma coisa. Sim. Faça. Sim. Inclusive ela mesma, né? Comece por você. Então, assim, nós precisamos... algumas expressões, elas aumentam esse vitimismo. Então, quando você falou que o Estado nos aposenta, é verdadeiro. Mas isso é problema do Estado. Eu não estou dizendo que a gente não tem que, inclusive, questionar o Estado, verificar se ele está certo e tentar mudar essa lei. Eu não estou discutindo isso. Isso é outra dimensão que merece toda análise. Mas assim, ok, ele me aposentou, eu não posso fazer nada sobre isso em relação ao poder dele. Ok, mas o que eu vou fazer agora? Isso é minha. Eu posso. Né? Isso é muito importante, né, Pitoli? Isso Agora, tem o outro lado. Agora, quando eu decido me aposentar aos 35 e ficar de perna para cima no sofá, porque eu acumulei muito dinheiro, e acho que, tá bom, isso, você está se matando de novo, né? Não. Está se matando de morrer. Eu vou dizer, o começo do fim. Porque é um estado de espírito, É um estado de espírito. Então, assim, e a receita que você recebe, a meu ver, a aposentadoria muito Sim. pouca, para mim é só mais uma receita. Isso não muda absolutamente. Tendo ou não tendo é a mesma coisa. Você não conta com aquilo. Me Pelo menos no meu caso. Me perdoe a indiscrição, mas você outro dia disse que tem 63 anos. 63. Olha o conhecimento que você acumulou até aqui. Sim. Para falar assim, agora eu vou viver, eu vou para a praia. Meu Deus. Então, é que o seu direito, óbvio que você tem todo o direito de você fazer o que você quiser. Sim. Mas quando você omite da sociedade esse conhecimento que você tem, você está sendo, antes de mais nada, um egoísta. Sem dúvida. Né? E você vai pagar, foi como o Edgar disse, né? Você vai pagar por esse egoísmo de não compartilhar. Ele deu até o exemplo dos israelenses, esse equipamento para detectar pessoas Sim. que estão soterradas, tem que colocar à disposição. Agora é uma questão de princípio de vida, né? Sim. Cada um acredita em algumas coisas, agora nós somos responsáveis por isso. Sim. Né? Agora eu vou falar uma coisa em cima do Pinho, que fica muito gostosa essa conversa, né? O Pinho disse uma coisa... todos nós precisamos ficar muito alertas. Sim. Pelo quê? Não há o direito de não viver as consequências. Isso não é uma opção. É dever, vai viver. Não tem opção. É inevitável. Eu não quero, desculpa. Nós não temos o direito, nós não temos a possibilidade de não viver as consequências dos nossos A atos. ação ou a omissão geram Sim. consequências. Gera. Sempre. Isso Ficar é físico. parado ou andar... Sim, isso é físico. Então, isso é muito importante. Mas eu não quero. Desculpa. Não é Não vai essa dar. opção. Não tem, Se eu chutar a parede com o meu dedo exposto, vai doer. Mas eu não quero que doa. Não há essa opção. Essa é uma conversa de criança, se a gente insistir nisso. É infantil. Mas eu não quero. Eu quero aprender sem ir na escola. Desculpa. Eu quero aprender sem estudar. Desculpa. Não existe. Não existe essa possibilidade. Aprenda inglês dormindo, Então, como eu ouvi há 40 anos. Eu também ouvi. Até hoje eu estou pensando. Tá bom, eu preciso Olha, descobrir esses gênios da lâmpada aí. Tem né? prefeito que comprou esse curso aí. Está dormindo até hoje. Para você respirar, deglutir, né, já começar a pensar, só um intervalo para o Lanzoni, que chega com os destaques do esporte do Camisa 10, já dá aquela deglutida aí, tipo, nossa, olha o que o Edgar falou. Nossa, olha o que o Pinho me fez pensar, né, no curso de inglês, aprenda dormindo. Vamos com o Luiz Lanzoni, os destaques do Camisa 10. Fala, Lanza.
Olha, até peço desculpa, porque o nível, a conversa hoje está extremamente fantástico, mas daqui a pouquinho está chegando o Camisa 10 e a gente vai destacar o empate do Noroeste frente à equipe do São Carlos. Vamos falar também sobre o SESI Voleibol Group, que viaja hoje para BH buscando a terceira vitória seguida sobre o chamado Top 4 do vôlei nacional. E também vamos falar sobre o Bauru Basquete, que está numa semana decisiva, viu? Semana de clássico, o Bauru Basquete encara a equipe do Franca no próximo sábado e vai ser destaque porque, segundo a comissão técnica, é a partida para ser o ponto de virada na temporada do Dragão na Sem Limites. Isso e muito mais do esporte bauruense você confere a partir do meio-dia no Camisa 10. Valeu, Lanzar, sucesso para você, obrigado, parabéns pelo trabalho, viu? 11h37. Edgar, a gente, por exemplo, está vivendo aqui em Bauru, estou trazendo para a realidade e a gente vai conversando, né? Claro. Uma situação das faixas de pedestres, não sei nem se já comentamos sobre isso aqui alguma vez. Comentamos a última vez que eu estive aqui, quando você conversou da faixa a única faixa respeitada. Que é do Max, do Confiança Max. Mas, por exemplo, a Indub teve 60 dias para pintar nas férias das crianças, não o fez. Aí eu cheguei a questionar se havia tinta no estoque para fazer pintura. Tem tinta, mas essa pessoa não está pintando, a Indurb não pinta, enfim. E aí crianças que podem, e famílias que podem pagar um preço altíssimo pela falta de sensibilidade. Eu usei essa palavra sensibilidade para provocar a pergunta agora. Quando fala assim, ele não é sensível, existem pessoas menos e mais sensíveis. Né? Não tem menor ou maior sensibilidade, tem menos ou mais. Tem pessoa que carrega um saco de gelo daqui da esquina. Sim. Tem pessoa que não chega na porta, já queimou a mão. Né? Então a sensibilidade é medida, tem menos ou mais. Sim. As pessoas que se negam a fazer algo porque se julgam insensíveis, até havia uma música dos Titãs com esse nome, Insensível, eu acho sensacional, mas eu nem percebo isso, o Durão. Sabe, aquele duro na queda, aquelas pessoas que... Cabeça dura. Cara, esse é cabeça dura, esse não aprende. A vida vai encontrar uma maneira desse cidadão aprender, não vai não? Pode ser via machado, né, dar uma machadada na cabeça do cidadão para tentar colocar as coisas ali dentro, um raio, enfim. Mas a vida também, do mesmo jeito que a consequência da sua decisão é inevitável, né, quando você é cabeça dura ou menos sensível, de um jeito ou de outro, acho que a vida vai te ajudar a aprender, não vai não, Edgar? Penso que sim. De novo, uma pergunta curiosa sua, né? Estou inspirado hoje. Tá mesmo. Quando você fala que a sua pergunta é, a vida vai fazer... Quem é a vida, né? Porque você está falando de quem? Né? Mas independente, eu não vou responder... Para não entrar nas crenças. Eu não vou responder, mas assim, no meu entendimento, nas minhas convicções, a vida, ela é inteligente. E ela tem um objetivo. Né? Então, então sim, por isso que eu respondo, sim, Pitoli, a vida vai nos ajudar a entender o que a gente não entende. Se eu sou insensível, ela vai me ajudar a ser sensível naquilo que, inclusive, é importante para mim, não somente para o coletivo. E para o insensível pode doer mais, porque a vida pode ser um pouco mais áspera com ele. Sim, porque muitas vezes eu sou insensível aqui na mão, porque tem uns calos, vamos chamar assim, né? E para arrancar o calo deve doer, né? Porque embaixo do calo insensível existe a sensibilidade, né? Então, a vida é muito isso, né? Então, eu acredito que, por exemplo, a sala de aula é um ambiente inteligente, ou deveria ser, né, Pinho? Um ambiente inteligente, formada ali, estruturada com o propósito de fazer com que os alunos aprendam, ok? Ótimo, e eu ia pegar esse exemplo. E quando o aluno repete de ano, sim, embora isso não aconteça mais com a frequência que acontecia nos nossos tempos, lamentável, e eu não sei o que acontece, sim, mas enfim, essa progressão continuada. Ok. Deixou de existir ali, quando você passa o aluno, ou, né, vamos pegar quem repete. Quem repete, mas depois dos 18. Repetiu de ano, repetiu de ano. É a chance de você aprender. Sim. De fato, eu repeti, meus amigos passaram e eu fiquei. Sim. Na vida, eu digo isso quando posso, nos casamentos, onde faço tal, quantas vezes a vida te dá a opção de a chance de você se transformar? Agora. Muitas vezes. Chance agora. Muitas vezes. Acontece, eu, insensivelmente, sim, vou falar assim, depois eu vejo isso. Sim.
Você vai ver mesmo. Vai. Né? Aí é aquela pessoa que fala assim, de novo comigo? Acontecendo isso de novo comigo, é claro? Claro. Já aprendeu? Sim. Bater em você até você E veja, o problema volta, né? Volta. Espiritual, né? Sim. Não resolveu, deixou bagagem para trás, vai ter que voltar para buscar. Vai ter. E veja, vocês colocaram um fato realmente, puxa, se as coisas estão se repetindo mais ou menos da mesma forma, eu tenho que me perguntar. Sim, eu tenho que perguntar por quê. Poxa, mas de novo essa história na minha vida, de novo eu tropecei aqui, ou de novo aconteceu isso, de novo eu bati aqui na quina, né? Por quê? Porque eu estou desatento. Enfim, essa reflexão é extremamente importante e ela é despertadora. Por exemplo, às vezes você tem um amigo ou alguma pessoa assim que pergunta alguma coisa, rapaz, mas eu não sei o que acontece comigo, eu só caso com pessoas inadequadas, né? Eu só faço sociedade com malandro. Só arrumo tranqueira. Precisa ver o que você está atraindo também. Né? Lembrando que somos a média do que eles que convivemos. Isso nos traz reflexão. Nos traz reflexão. Todos os dias nós temos que pensar nisso. Todo dia. Deixa eu contar uma coisa hilária. Um amigo psicólogo, ele estava atendendo um empresário que falou a ele, não é de Bauru, que ele estava sendo roubado há 5 anos pelo sócio. E há 5 anos ele sabia. Isso né? é comum, viu? Sim, acredito que sim. Mas ele sabia há 5 anos. Olha, sabia. Ele não descobriu hoje. Ele descobriu há 5 anos. Sim. E o psicólogo diz pra ele, aí ele pergunta, mas por que isso acontece? Ele falou assim, porque você também é ladrão. Eu estou assustadíssimo. Eu não estou roubando nada, sim. Você está roubando a sua vida de você mesmo. Porque se você sabe há 5 anos e não fez nada, nós temos um problema. Você tem um problema que precisa resolver. Não é interessante isso? A coisa, sim. Está na zona de conforto. Exato. Então, quer dizer, uma pseudo-zona de conforto. Exato, pseudo, né? Ser roubado é terrível. É terrível. Então, assim, é a 5ª vez que eu caio nessa questão, bem, pudera que eu acorde agora e mude. Porque, assim, eu só cheguei aqui de novo porque eu fiz de novo, pela 5ª vez, as mesmas coisas. O Edgar, e até hoje na Jovem Pan, a ponderação feita por aquele deputado mineiro que disse o ano passado que haveria uma nova tragédia, sim. E o jeito que foi colocado é assustador. Olha, em Congonhas do Campo, vamos pegar, Mariana, morreram algumas dezenas de pessoas. Com impacto ambiental brutal. Brutal, né? Brumadinho, centenas. E Congonhas do Campo, quando estourar, só para a gente ter uma ideia, né? Eu não sei a localização geográfica, é o impacto disso. Não, mas só para ter uma ideia da dimensão. A represa, a barragem de Mariana, 50 milhões de litros cúbicos. De metros cúbicos? De metros cúbicos, perdão. 50 milhões de metros cúbicos. Aí, em Brumadinho, apenas, como disse o presidente da Vale, 12 milhões. Certo. De metros cúbicos. Então, quer dizer, um quarto. Olha o estrago. Então, 50 milhões lá atrás, algumas dezenas de mortos, com 1/4 da quantidade, centenas de mortos. E só para a gente ter uma ideia do que é Congonhas do Campo, não sei. 240 milhões de metros cúbicos. Uau! Tá? 5 vezes aproximadamente o que foi Mariana. Tá, mas a quantidade de pessoas que moram em torno? Eu não sei. E na área muito mais próximo da área urbana. E aí o que acontece? A tragédia. Dezenas, centenas e partimos para milhares. Sim. Se a gente não se entender com o problema. Trazendo para a vida de novo. Aquele probleminha que virou um problemão, que era um problema só seu e de mais alguém ali perto e você não resolveu, e hoje impacta na vida da sua família ou na vida da sua empresa, foi você que deixou chegar desse tamanho. Foi. Antes estragava a sua vida de outro, talvez aquela situação que você poderia ter resolvido. Você não resolveu, olha o tamanho que ficou. Sim. Gemina isso aí, né? Sim. Apesar de eu considerar que as repetições, né? Então, por exemplo, eu não passei de ano, então eu vou fazer de novo. Apesar de eu considerar isso uma grandeza, uma oportunidade extremamente importante, porque eu tenho uma nova chance de aprender. É muito bom termos essa oportunidade. Sim. Normalmente, a segunda, terceira e, enfim, as outras oportunidades, elas não são nos mesmos parâmetros, não são nas mesmas condições. Elas são mais difíceis, essa é a tendência. Por exemplo, no primeiro ano eu fiz um grupo de amigos, tal, eles foram embora, porque eles passaram e eu não.
Agora eu estou sozinho, eu tenho menos pessoas para me ajudar, ou eu vou ter que reconstruir isso. Então, assim, a repetência, em qualquer situação, não estou falando só da escola, apesar de ela ser uma oportunidade preciosa e importante, deve ser aproveitada, ela nunca é nas mesmas condições. É a mesma situação, por exemplo, quando a gente ouve da escala Richter. Exatamente. Quando a gente fala de abalos sísmicos, a gente está falando de uma escala que é cruel. Porque quando a gente fala 7 graus da escala Richter, né, e depois você ouve 7,2, você acha que é só 0,2. Mas a multiplicação do impacto que dá é devastador. É um ano de repetência. Exatamente. Então, assim, é mais difícil. Né? É mais difícil. Mas é uma oportunidade importante. Dá pra gente aprender. Edgar, tem que você que é uma pessoa que tem uma capacidade extremamente aguçada para lidar com pessoas, existem algumas coisas, por exemplo, que eu, como ser humano, como cidadão, de vez em quando fico pensando, fico analisando. Né? Quando você tem consciência de que um dia a mais na vida terrena é um dia a menos, né? Há algo que pelo menos a mim perturba, é quando eu passo um dia absolutamente inútil, sob o aspecto de produtividade. Mas não é produtividade estar no escritório, é não ter feito nada útil com o tempo. E eu acho que esse tipo de questionamento faz com que muitas pessoas não possam ser felizes, porque não questionam o que estão fazendo com o tempo. Ah, mas o tempo eu faço o que eu quiser. Tá, mas será que isso é palpável em termos de satisfação de vida, né? Em termos de se sentir útil ao longo do tempo, né? Deixar o tempo rolar, como é que é aquela história, deixa a vida me levar? Será que isso é alguma coisa útil? Será que a nossa missão, quer dizer, será que isso está de acordo com a missão que cada um traçou para si mesmo, né? Quer dizer, se deixar com tantas coisas para falar, mas eu não tenho nada para fazer, ou eu não vejo a hora de me aposentar. Muitas vezes a aposentadoria é a preparação para a morte próxima, né? Quer dizer, esse conformismo com a inação. Como é que eu vejo isso como uma catástrofe, pelo menos para mim é. Para outras pessoas, isso aí é bobagem, eu não sei. Como é que você vê isso? A sua sensibilidade é outra para isso. Né? A sua sensibilidade é outra, é forte, aguçada para isso. Veja, Pinho, eu e todos, eu penso que apesar da questão da idade, existe a questão da maturidade, né? Sim. Então, assim, alguns de nós ainda somos crianças. Sim. Né? E a gente vê pelo comportamento. Continuamos agindo como se tivéssemos 15 anos, né? Apesar de termos 50, 60. Sim. Não é verdade? Sim. Então, assim, veja, falando isso, eu não estou justificando nada, hein? Não, porque é sua culpa também de estar com 15 hoje. Isso, é apenas uma explicação. Porque alguns... Você começou a falar, mas o fulano me prejudicou há 100 anos atrás. Exato. Eu estou sofrendo, é a vitimização. Exato, é uma escolha. É uma escolha. Porque, assim, existe um grande filósofo que, apesar de eu não concordar plenamente com ele, ele falou uma coisa que, se ele só tivesse falado isso, eu estaria satisfeito. Sartre disse assim, a vida pode fazer o que quiser com você. O que importa é o que você vai fazer com que a vida fez com você. Sem dúvida. Então, não importa o que fizeram com você, importa o que você fez com o que fizeram com você. Então, assim, a gente recebe um pacote, muitas vezes no dia. Sim. Né? O que você vai fazer com ele? Ah, não, meu pai estragou minha vida, minha esposa estragou a minha vida. Não, não estragou. Não estragou. Quem estragou foi você com o que fizeram com você. Olha, e ontem, vou dar um exemplo, a vida como ela é. Em casa é a vida como ela é. Acho que eu já te disse isso, né? Eu não poupo, não tem aquela história de afagar se a conversa tem que ser um papo reto, como diz o Gazeta. Não tem afago. Mas ao mesmo tempo é o meu colo, é o meu abraço, enfim. Tem que ser complementar. A vida como ela é. Sim. Não vem... realidade. Você viu, não tem essa, né? É a vida como ela é. A conversa é franca. Sim. Ontem surgiu um problema lá em casa, e aí, diante da minha filha, eu disse assim, ela, pai, e o que eu vou fazer? Eu falei assim, sabe por que está surgindo essa dúvida em você? Porque você está tentando deixar a verdade diferente do que ela é. Surgiu essa dúvida, que você está tentando maquiar um negócio que você não tem que maquiar. Fala a verdade. Você está preocupado com o outro e você está sofrendo. É verdade o que você vai relatar? Relate. Que quando aí na sua cabeça você perde tempo, gasta energia vital, que é um negócio preciosíssimo, perguntando como é que você vai falar algo, você está maquiando algo e você sofre. E a pessoa ela não está nem aí, porque ela não sabe.
Sim. Está sofrendo porque tem que falar a verdade, tem algo errado. É fantástico isso mesmo. Isso me fez lembrar as 3 peneiras de Sócrates, que eu nem sei se foi ele que disse, mas deveria. É atribuído? Deveria. Eu preciso fazer ou falar algo. Vamos passar pelas 3 peneiras. Todo mundo já sabe, eu acho. Primeiro, o que você disse é verdade? O que você vai dizer, o que você vai fazer é verdade? É legítimo? É. Ok. É útil? É a segunda. E a terceira, é bom. Se uma peneira parar, não faça. Ou faça. Então vamos lá? A primeira? A primeira, é verdade? Uhum. Porque se não for, para aí. Tá certo? Sim. Tá. É útil? É uma sequência. É uma sequência. É uma sequência. Serve para ajudar eu as pessoas ou só vai criar eu mais... não vou perguntar primeiro se é bom. A primeira pergunta é se é verdade. Veja, não analisei se eu posso mudar essa ordem. Mas vai esbarrar em tem que ser as 3. Né? Então, por exemplo, a segunda é útil. Você vai falar útil? Porque tem muitas coisas que são verdadeiras, mas não são úteis para você. Eu vou falar isso, sabe, jogar pérolas aos pobres? Eu não vou nem falar, não vai ser aproveitado. Enfim. 3, é bom. Vai causar um bem. Né? Fale. Né? Onde vende essa peneira? Então, me disseram que foi loja de material de construção do... Onde vende essa peneira? Não, sabe por quê? É um despertar. É um despertar. É um despertar. Porque se você fizer as 3 perguntas e encontrar a resposta para as 3, parabéns. Sim, porque é você que tem que responder, né? Isso é mais ou menos, e eu não sou filósofo, mas isso é mais ou menos como você pensar que tudo isso que o Sócrates colocou, ele deve ter feito esses raciocínios nos seus passeios socráticos. Mas é o que a gente faz de vez em quando. Por exemplo, eu às vezes faço um passeio socrático no shopping center, para analisar as pessoas. Estou ali para analisar, faça um passeio socrático na praia, por exemplo, no parque, para você analisar o comportamento, mesmo que eu não queira comprar nada no mercado, não vou fazer nenhuma atividade física no parque. Comportamental. Sim, é um passeio socrático. Eu, de vez em quando, faço isso, né, em alguns lugares, para poder ver como é que é o comportamento das pessoas, né? Mas depois que eu descobri que no shopping tem uma profissional, uma senhora do setor de limpeza, que tem uma lâmina de aproximadamente 10 centímetros na ponta de um cabo de vassoura. Sim. Para tirar os chicletes que são jogados no chão do shopping. Ainda bem que é para isso. Não, mas... Estava pensando outra coisa. Não, Edgar, o trabalho dela, ela fica tirando chicletes. Isso que tinha uma lixeira, tem uma lixeira a cada menos de 10 metros, tem uma lixeira no shopping. Mas é muito longe, né? E aí vem uma pessoa e fala assim, se eu não jogar essa mulher não vai ter emprego. Meu Deus! Sim. É o copo cheio e vazio, né? Eu ouvi isso. Exato. Se não jogar chicletes do chão, essa mulher não vai ter emprego. Meu Deus. Se eu não fizer multas, o guarda de trânsito pode ser dispensado, né? Sim. Como a Justiça do Trabalho agora está se perguntando o que eu vou fazer, né? Exato. Aliás, eu acho que é uma pergunta que devia ter sido feita pelo Getúlio Vargas há 50 anos atrás, há 60 anos, né? Meu Deus do céu. Tá bom pra você, Edgar? Tá bom. Vou dormir com essa. Edgar, o filtro, de novo. Primeira peneira, primeiro filtro. É verdadeiro, é legítimo, né? 2, é útil. 3, é bom. Verdadeiro, útil e bom. Verdadeiro, útil e bom. Porque eu fico pensando nos diálogos, verdadeiro, né? útil e bom. Olha só, então imagina eu tô conversando com vocês no bar. Se eu usar essa peneira, assim, eu temo que haja bastante silêncio, né? Porque muita conversa não é nem útil, nem verdade. Como os monges, que aquele ensinamento é fabuloso, os monges, que numa reunião, já te contei essa, não sei, já. Que numa reunião, isso é verdadeiro, para se tomar decisões lá onde eles trabalham, onde eles, sim, enfim. Sim. O Pinho falou, Edgar só fala 30 minutos depois. Você falou. Sabia disso, Pinho? Pinho coloca a sua opinião, tal, as suas ponderações, suas considerações, tal. Pinho falou, ok, o próximo a falar é o Edgar. Ele fala 30 minutos depois. Tempo suficiente para você maturar. Refletir. Isso é respeito ao que ele disse. Sim. Porque ele pensou também 30 minutos, possivelmente, né? Sem dúvida. Pensar, sem dúvida. Né? Então, deve ser alguma coisa preciosa. Sim. Então, eu também tenho que respeitar. E prudência com seus sentimentos. Sem dúvida. Nós somos impetuosos, né? Sim. Exatamente. Talvez a gente não precise de 30 minutos, mas pelo menos 30 segundos já é um bom começo. E provavelmente impiedosos às vezes, né? Sim. E depois questionamos a vida. Sim. Edgar, valeu, hein? Valeu. Prazer estar aqui. Uma alegria, mais segunda-feira não, pô. Não. Você sabe que quase que eu não estaria aqui hoje.
Aí a vida mudou para terça, a minha viagem. É isso aí. Por estar aqui, tendo essa conversa tão importante para mim. Muito obrigado. Pinho, quando você puder, fique. Ah, sim, eu agradeço. Às vezes não é possível, mas quando eu fiquei muito satisfeito de ter tido essa oportunidade de ter encontrado com você para relembrar velhos. Eu ouço sempre, vejo os seus maravilhosos vídeos aí nas mídias sociais, mas o encontro pessoal é insubstituível. Né? Sem dúvida. Uma alegria. Muito obrigado. Um abraço a todos aí. Sucesso a vocês. Obrigado, Pinho, Edgar. Muita luz a todos. A todos. Trabalhei com Alex Franco, com Luiz Pereira e Leonardo de Souza e agradeço a sua participação. Eu volto 3 da tarde no Ligado na Cidade. Está chegando a equipe do Camisa 10. Insensível, insensível, você diz impossível fazer você feliz. Insensível, insensível, você diz impossível fazer você feliz. Ligado na Cidade. Ligado na Cidade. Oferecimento Unimed Bauru. Cuidar de você. Esse é o plano. Bauru. Em casa, Toninho é o rei da cozinha. E sempre teve um plano para tudo. Com muita dedicação, conseguiu montar seu primeiro negócio, um restaurante. Agora, ele tem um plano ainda melhor. Plano Empresarial Unimed. Unimed Bauru. Cuidar de você. Esse é o plano. Telefone 3235-3322. A Odonto São Lucas, também conhecida como Odonto Mix, tem uma grande novidade para você. Um plano de ortodontia completo, com convênio odontológico, documentação ortodôntica, colocação de aparelho e manutenção mensal. Todos esses benefícios em um único plano, com ampla rede credencial.